Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão bom? Como é que vocês estão? Bom galera, é o seguinte, pra quem vem acompanhando aí sabe que eu fiz uma viagem longa, né, de Lander. Estamos aqui com ela inclusive porque eu tô voltando para São Paulo, né. Então eu fiz uma viagem aí de mais ou menos 1.300 km de ida, né? Contando assim de São Paulo até Foz do Iguaçu. Mas eu tive que parar, né, em Catanduva uma noite. Aí eu dormi, né? Descansei. E aí depois, né, no dia seguinte eu descansei. E no próximo dia eu peguei firme para ir para Foz do Iguaçu, eu e meu pai, né? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês como foi a minha experiência de andar aí nessas 10 horas de moto sem parar. Sem parar, quando eu digo sem parar, eu digo a gente só parou pro necessário, né? A gente parou só para abastecer e ou comer alguma coisa, tomar uma água e seguimos em frente. A gente não parou para ficar trocando ideia, dando uma olhando a paisagem. A gente não parou nada disso daí não, a gente tocou direto. Então de Catanduva, que é onde a gente saiu, até Foz do Iguaçu, que é para onde a gente foi, dava mais ou menos 900 e pouquinhos km, né? Dava mais de 10 horas de viagem de moto, assim, seguindo o limite de velocidade da via. Em momento algum a gente ultrapassou o limite de velocidade da via. A gente sempre foi no limite ou abaixo do limite da via. Um dos motivos da gente, né, ter ido no limite da via e tal e tudo mais é porque o meu pai tava com uma moto um pouquinho mais forte que a minha, né? Então como eu fui de Lander, eu decidi ir de Lander, deixei a minha outra moto em casa. E aí eu decidi ir de Lander porque de Lander pelo menos eu consigo acompanhar ele. Já minhas outras duas motos que eu tenho em casa, uma eu iria andar mais que ele, e também iria consumir muito combustível, que no caso seria a Triumph, né? A Daytona 675. Eu ia consumir muito mais combustível, e eu não queria ir devagarzinho. Provavelmente eu ia querer, né, dando uma estilingada. Então o consumo de combustível ia aumentar bastante. Aí se eu fosse, no caso, com a Crosser, que é a outra moto que eu tenho, a Crosser eu iria sofrer um pouquinho, né? A moto ela não anda igual uma Lander, igual a Lander anda, né? A Crosser ela é bem mais inferior. Então eu decidi ir de Lander, né? Então eu fui de Lander nessa viagem aí. Pelo menos deu para acompanhar ele, e deu para seguir viagem de boa, tá? Mas enfim, vamos lá. Bom galera, a viagem ela é muito cansativa, né? 900 km aí é uma viagem muito cansativa. Você tem que ter bastante disposição mesmo. No caso, a nossa ideia, né, a nossa pegada foi o que? A gente acordou na madrugada para poder ir. Então na ida a gente acordou umas 4 horas da manhã mais ou menos. E acordamos, tomamos um banho e já seguimos viagem. Então a gente teve muito mais disposição, né, para seguir a viagem. É cansativo? Olha, a viagem até que não é cansativa, é uma viagem legal, é uma viagem muito bacana. O que cansa bastante às vezes é o calor, né? Às vezes é muito sol, então você tem que andar a todo momento de blusa, porque senão o sol ele acaba queimando seus braços, queimando sua nuca. Então você tem que andar de blusa para evitar
que você queime, né? Então é bem proveitoso. Tem lugar que você passa que é um lugar mais bonito que o outro. É muito legal isso daí também. E sobre, assim, o banco da Lander, ele é um banco meio duro, sabe? Ele é um banco que ele não é muito confortável, mas o que faz a diferença é que, tipo, todas as roupas que a gente levou nessa viagem, a gente fez o que? A gente colocou dentro do baú da moto do meu pai. Então, como o meu pai, a moto dele tem o baú, tem os bauletos do lado, tá, né, os baús do lado da moto e tal. Então a gente preferiu levar as roupas, os nossos pertences dentro do baú. E aí a gente não ia com nenhuma mochila nas costas, porque o que faz cansar às vezes é o peso que você tá levando com você. Tipo, aqui no caso, eu tô fazendo uma viagem de 480 km, que eu tô vindo de Catanduva e eu tô indo pra São Paulo. E essa viagem pra mim às vezes é muito mais cansativo do que a viagem de 900 km, pelo fato de eu estar levando as minhas coisas nas costas, pelo fato de eu estar levando a minha mochila cheio das minhas roupas e tal. Então ela às vezes se torna cansativo, né? Uma outra coisa bem interessante é que nessa viagem a gente pegou pista que não tem muito buraco. São pistas que é desse jeito aqui, ó. São pistas que é bem lisinha, é um tapete, né? Então não tem muito buraco. E aí o que acontece? Nessa daí, a moto ela não chega a tripidar bastante, né, no solo. Então não gera muito cansaço pra gente, não gera muita dor no braço, não gera não deixa muito cansativo, não gera muita exaustão, né? Então é uma viagem que é retona, diretão. Então é bem proveitosa. Então é nessa pegada, né? O que faz cansar às vezes é o peso que você está levando nas costas, tal, e tudo mais. A viagem é muito legal, né? É uma viagem muito bacana. Você passa por bastante lugar diferente do que você está acostumado de ver. E é legal. Eu achei que eu iria cansar muito mais, né? Eu achei que eu ia cansar muito mais, mas até que foi de boa. Um dos principais, o fator mais importante que eu tenho para comentar para vocês é: se vocês forem fazer uma viagem muito grande igual a essa, usem comunicador, né? O intercomunicador. Eu e meu pai nessa viagem, a gente chegou a usar o intercomunicador. Ele colocou o intercomunicador no capacete dele, eu coloquei o intercomunicador no meu capacete, e a gente conseguiu seguir uma viagem tranquilo. Então, conforme a gente ia andando, viajando, os dois iam trocando ideia, os dois iam conversando. E o intercomunicador ele é muito importante nesse momento, né? Nesse tipo de viagem, porque, por exemplo, se a gente precisa fazer uma ultrapassagem, ele me avisa: ó, vou ultrapassar, você vai vir? Aí eu falo: ó, vou ir, não vou. Às vezes ele faz uma ultrapassagem e fala: ó, não dá pra você vir nessa ultrapassagem. E aí eu não ia. Às vezes ele viu um buraco lá na frente: ó, cuidado, tem buraco aqui. Ele me avisava, eu já ficava esperto. Então o intercomunicador nesse tipo de viagem faz muita diferença. E pode ser que às vezes com o intercomunicador também pode ser que isso é um dos fatores que pode ser que torne a viagem um pouco mais desgastante, né? Vamos dizer assim. Do mais, galera, é uma viagem super tranquila, uma viagem muito boa, muito legal. Na volta deu uma cansada boa, porque na volta a gente escolheu uma estrada totalmente diferente, uma estrada que levaria um pouco mais de tempo pra gente, mas na ida a gente gastou umas 10 horas mais ou menos pra ir, e na volta a gente gastou mais ou menos umas 11, 12 horas pra voltar, sem contar que acabou o combustível da moto, né? Todas essas paradas assim. Mas isso aí é de viagem. Infelizmente a gente acabou pegando uma estrada que não tinha muito posto de combustível, a gente não imaginava, e aí acabou
acabando o combustível e tal. Tem um vídeo no canal aí, inclusive, do combustível que acabou. Então na volta foi um pouco mais sofrido, foi mais desgastante, porque aconteceu esses imprevistos. E a outra coisa, que é o que eu tinha acabado de falar, a estrada. Na volta a gente pegou uma estrada que era totalmente cheia de buraco, totalmente cheio de objeto na pista, pneu estourado na pista, né? Então a volta foi muito mais cansativo por conta dessas coisas aí. Do mais, galera, foi uma viagem super legal, uma viagem de pai e filho, uma viagem muito bacana. Eu curti muito todas as viagens que eu faço com meu pai. Eu me divirto demais, eu gosto demais, eu me divirto horrores. Meu pai é meu parceirão nessas coisas. E é isso, galera. Do mais, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Minha experiência, né, como a minha primeira viagem longa, assim, foi bem legal até. Não rolou nenhum tipo de imprevisto muito urgente, nenhum problema com o motor, nenhum problema com pneu, nenhum problema com roda, né? Não teve nenhum tipo de problema nessas coisas aí, graças a Deus. Foi uma viagem bem tranquila, certo? Então é isso, galera. Contei aqui minha experiência pra vocês, a minha viagem comprida aí, uma viagem de 10 horas aí. A gente ficou literalmente umas 10 horas sentado em cima da moto. Quando eu cansava na Lander, às vezes eu sentava no banco de trás aqui, assim, ó. Aí eu ficava um pouquinho aqui no banco de trás. Aí eu voltava o banco pra frente. Aí eu trocava os pés, colocava os pés na pedaleira de trás, esticava um pouquinho as pernas assim, ó. Então, tudo tem um jeito, né? Mas não foi uma viagem tão cansativa igual eu imaginei que seria. Foi muito bacana. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Fiz um videozinho bem simples aí, mais trocando ideia com vocês e falando da minha experiência de ter andado aí 10 horas seguidas em cima da moto. Beleza, galera? Então é nóis. Tamo junto. E a gente volta no próximo vídeo. Valeu, obrigado, tamo junto.